Oi, Luísa. Eu sei que você pediu para não resolver essa questão, mas para te responder de fato, eu achei melhor gravar em vídeo, tá? Porque é uma questão difícil até e tem muitos insights aqui que eu acho que podem ser úteis para você, tá? Vou tentar não prolongar. Vamos partir do princípio que a gente tem, por exemplo, esse triângulo, né? De lados A, B e C. E a gente tem também aqui, passado pelo exercício, essa condição de existência. O que a gente precisa pensar aqui exatamente? A, B e C são lados do triângulo, certo? E é importante que a gente saiba visualizar isso, porque as condições que existem são três para qualquer tipo de triângulo, tá? A primeira seria que o A tem que ser menor que o B mais C, o B tem que ser menor que o A mais C, e o C tem que ser menor que o A mais B. Isso aqui são as três condições de existência. E elas são importantes porque elas significam, basicamente, que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Por exemplo, aqui, tá vendo que o meu C é o maior lado, né? A gente pode literalmente ver isso desenhado. Olha o que acontece se o A e o B forem pequenos. O triângulo não fecha, né? Ele devia fazer isso daqui. Então, nada mais são essas condições de existência para você conseguir afirmar que o triângulo vai fechar aqui, que esse A e esse B são suficientemente grandes, ou seja, a soma deles é maior que essa que o C. Então imagina se o C vale 5, né? Vamos colocar aqui o famoso triângulo pitagórico. Aqui é 4 e o B é 3. Veja bem, o que a condição A está falando? Ó, que o lado A, que vale 4, ele tem que ser menor que a soma do B mais C. Então, B vale 3, o C vale 5, então 8. 8 é maior do que 4, então está correto. E você vai fazer isso para todas as condições. Aqui desenhamos um triângulo de verdade. E se você fizer, você vai ver que o C é também maior, é menor, desculpa, que a soma do A mais B. 4 mais 3, 7, maior que 5. E 4 mais 5, 9, maior que 3. Certo? Então, isso que você precisa saber da teoria de condição de existência do triângulo. Algumas pessoas, que você deve ter feito na resolução que você comentou, vão escrever assim, ó, B menos A, né, o módulo disso, é menor que C, que é menor que A mais B. Perceba que essa segunda parte aqui é justamente essa, e a expressão inteira é simplesmente uma junção da do C dessas duas aqui, ó, tá? Essa expressão inteira é como se você estivesse testando essas duas condições ao mesmo tempo. Agora eu vou começar a responder as suas perguntas se eu entendi direito, tá? Eu fiquei com dúvida primeiro. Você perguntou se essa condição aqui do módulo está na ordem correta, se existe uma ordem correta, por exemplo, se é B menos A ou se é A mais B, ou você perguntou se existe uma ordem para resolver os lados. Por exemplo, primeiro eu resolvo essa condição, né, de C maior que a subtração de B menos A é maior que C, ou se C é menor que a soma dos dois. Respondendo aqui sobre o B menos A. Como é um módulo, você se lembra que o módulo ele se interessa apenas no valor absoluto, ele não liga com o sinal, né? A gente fala que ele tira o menos, mas na verdade a gente usa ele em contextos onde não faz muito sentido você pensar no sinal negativo. Por exemplo, o que é menos 5 metros? Não tem sentido, né? Então, nesse caso aqui até de triângulos, os valores negativos não têm contexto físico para a gente. Então, a gente pode resolver em qualquer ordem. Por exemplo, se eu falo que o meu A é 3 e o meu B é 6, se eu resolvesse aqui, ó, ficaria módulo de 6 menos 3, que dá
módulo de 3, isso aqui dá 3 no final, né? Que a gente tirou do módulo. Mas se eu trocar para menos, se eu colocar A menos B, assim, né? Ou seja, inverter a ordem aqui do módulo, perceba que vai dar a mesma coisa. Ó, 3 menos 6 vai dar menos 3, só que como está em módulo também vai dar 3. Tá? Então, se essa foi a sua dúvida, é por isso que a gente usa o valor absoluto aqui, que é o famoso módulo. Agora, sobre a questão se a gente resolve primeiro essa ou essa segunda condição, na verdade, contextualmente, nesse exercício, você, de qualquer forma, precisaria testar essa condição, que é o que vai dar a resposta para a gente. Na verdade, uma inequação, você tem que pensar assim, a gente está sempre testando os valores de intervalo onde aquilo está definido, né? Por exemplo, aqui, né, nesse caso, o C, ele vai ter um valor por baixo e um valor por cima que limita ele, certo? Então, por exemplo, o C ele tem que ser maior que 2 e o C tem que ser menor que 5, tá? Isso aqui vai ser o padrão de todas as inequações. É o intervalo lá que você precisa encontrar em qualquer tipo de exercício. Então, assim, a resposta mais correta é que você teria que achar os dois. Se eu pedisse para você esboçar um gráfico, alguma coisa, você ia ter que achar os dos dois valores, tá? Nesse contexto aqui, você também tem que achar os dois se você quiser descrever ele, o comportamento completo, mas somente um deles vai te dar a resposta, vai ser justamente aqui o do valor de A por baixo, porque conceitualmente nessa questão, a gente interpretar ela bem bonitinha, ele quer o maior valor possível de A, certo? Então, o maior valor, na verdade, quando você olha para a inequação, ele vai ser o, o menor valor, tá? Vou te mostrar isso agora. Vou fazer um passo a passo aqui. E aí, primeiro, na verdade, eu queria lembrar para você o seguinte: a gente não precisa testar também as três assim, 100%, por causa dessa condição que ele deu para gente. Ele já afirmou que o C é o maior lado. E isso é importante porque se o C é o maior lado, quer dizer que o B e o A são menores. E aí, essas duas condições de existência, elas já são automaticamente satisfeitas, tá? Então, na prática, a gente só tem que testar a última. E para isso, a gente tem que prestar atenção ali, né, na hora que ele fala que não foi possível. Se não foi possível, quer dizer que essa condição aqui não existe, não foi validada de fato, né? Então a gente precisa achar o oposto. O que aconteceu de verdade foi o oposto dessa condição, que é o C é maior ou igual. Por que o igual? O correto é só inverter, né? Seria só maior. Mas o igual é porque ele quer o maior valor possível e até onde a gente sabe, pode ser é, esse próprio valor que vai dar, ele já insatisfaz a inequação, tá? Então, ele tem que aparecer aqui. E aí a gente resolve usando lá as informações que a gente tem e a informação do perímetro. Ele disse lá pra gente que o graveto tem 50 centímetros no total. Tá? Então é importante a gente lembrar que A mais B mais C, porque a gente fica usando muitas letras, mas isso aqui, ó, que é igual a 50, é na verdade o perímetro. Né? E é como se você pegasse o triângulo e colocasse ele só tudo aqui em uma linha reta, né? Aí ele falou que esse valor total é 50. Daqui, a gente vai escolher um valor para isolar. Como ele já deu o valor de B pra gente, né, é como se a gente tivesse um sistema de inequação. Ó. Ele falou que o B é igual a 2A mais 2, né? B é igual a A mais 2. Então a gente tem essas duas equações para trabalhar. Daqui da primeira equação, a gente precisa tirar uma das incógnitas. O B a gente já tem, então, e o A é o que a gente vai encontrar, então o mais inteligente é a gente isolar o C. Então ficaria que o C é igual a 50 menos 2
menos A menos B. Só que ele já deu pra gente que o A é A. Desculpa. Ele deu pra gente que o B é A mais 2. Então a gente faz isso. 5 menos A. Aí faz a multiplicação aqui, né? Distributiva, ó, do sinal de menos. Não pode esquecer, toma cuidado. Então fica também menos A com menos 2. Então fica C é igual 50 menos 2, 48. Menos A com menos A, menos 2A. Beleza, agora a gente tem essa expressão. E podemos continuar a resolução. Para isso, a gente tem que pegar o valor que encontramos aqui e jogar, ó, lá na nossa equação, né, inequação de condição, porque isso precisa ser verdadeiro. É só isso que a gente precisa testar, porque refrisando, não sei se você compreendeu. Vamos capitular aqui, porque essa é a parte importante de fato, tá? Não é entender as continhas. É você entender que para qualquer triângulo que a gente quer provar que ele existe, a gente tem que ter essas três condições válidas, tá? Existentes. Ou nesse formato aqui que você está vendo. Mas isso aqui, ele vai ser válido somente quando a gente tiver essa outra condição aqui, ó, que foi o que o exercício afirmou para a gente. Ele afirmou que isso aqui é verdade. Tá? Quando ele faz isso, a gente pode reduzir o problema a encontrar apenas essa condição aqui. Quando a gente quer satisfazer o triângulo. Mas nesse exercício ele falou que não foi possível. Então, isso aqui que é verdade. Entendeu? Em exercícios normais, você vai usar aqui o sinal de menor que, tá? Não de maior ou igual. Tem que ficar atento a nisso, tá? Mas agora é só substituir, olha. A gente já tem o valor de B, que é A mais 2. Temos o valor de C, que é 48. Desculpa, 48 menos 2A, maior ou igual. O A é o que a gente quer encontrar. E o B é A mais 2. Tô fazendo bem devagarzinho, tá? Talvez eu poste no YouTube. Então aqui fica 2A mais 2. E lembrando, sempre que você tiver uma equação ou uma inequação, sempre vai colocar o que é comum, né, em algum dos lados. Ou seja, aqui tem a incógnita A e A, eu vou passar eles para a esquerda e tudo que é número eu vou passar para a direita. Então aqui fica 2A mais 2A maior ou igual a 48 menos 2. Isso aqui dá 4A maior ou igual a 46. Aí daqui, ó, você já sabe que vai isolar maior ou igual a 46 dividido por 4. Aqui tem matemática, né? A única dica de matemática que eu tenho aqui para ti é simplificar antes. Dá para simplificar aqui, ou talvez por 2, se você tiver dificuldade, ou por 4 direto. Não, desculpa, por 4 não dá não, é só por 2 mesmo. Depois simplifica aqui por 2. Mas aqui, ó, o meu raciocínio é o seguinte, eu sei que 4 dividido por 40 dá 10. Como tem um 6 aqui, vai dar um pouquinho mais de 10. Né? E esse pouquinho, eu vou somando. Então, por exemplo, eu sei que 10 é maior que 10, aí eu testo 11. Eu sei que 11 dá 44. Eu sei que 12 já passa do 46. Então, vai ser 11, né, vírgula 5. Né? Você pode fazer isso baseado nas alternativas ou na sua noção de matemática. Beleza, tá vendo? Aqui, ó, a gente testou uma das condições. Esse aqui, ele na verdade, ele é o menor valor para o A existir. Só que ele é o maior valor que o A pode ter para o lado C ser suficientemente grande. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é que essas condições aqui, ó, é como se você estivesse perguntando. Você não sabe o valor de nenhum lado. Imagina que você não sabe nenhum lado. Então, quando você testa cada uma dessas condições, você está querendo saber se o lado que você está testando aqui, ó, por exemplo, o A, o B ou o C, se eles não são grandes demais. Porque se ele for grande demais, ó, imagina que o C tivesse aqui. Se ele tivesse aqui, não ia dar para fechar o triângulo, né?
tem duas formas de você pensar. Ou se esse lado aqui é grande demais, ou se a soma dos dois que, que é baixa demais, né? Possui um valor menor. Então, aqui, volta lá para a sua dúvida inicial, se eu entendi direito, que é, voltamos para essa equação. Se você entendeu bem, se eu fui feliz aqui nas minhas explicações, até agora a gente testou só essa parte da inequação, de forma direta, vamos dizer assim. Então, isso aqui a gente chegou nesse resultado, que o A ele tem que ser maior ou igual a 11,5. Só que agora a gente pode fazer justamente testar esse lado aqui, ó, para a gente ter a noção do outro intervalo. Lembre, isso é um intervalo. Ele tem que ser maior, e esse valor a gente achou. E aí a gente tem que achar o valor onde o A ele é menor a alguma coisa. É para isso que serve esse outro lado aqui da inequação. Então a gente pode substituir aqui. Para isso, a gente vai usar aqui novamente essa equaçãozinha de cima e substituir os valores que a gente já tem. Inclusive, você poderia partir apenas daqui para resolver a questão. Isso seria uma resolução, vamos dizer assim, mais matemática, sem você pensar muito a fundo no problema, tá? Isso aqui é como se você tivesse decorado o passo a passo de como resolver inequações. Chegou aqui, você só vai substituir os valores. Então, o B a gente viu que é A mais 2, né? Então ficaria A mais 2 menos A, tudo isso em módulo. O C a gente achou ali em cima, ó, 48 menos 2A. O A é o que a gente vai encontrar e o B, novamente, é o A mais 2. Aí você vai fazer a simplificação. Ó. Veja que A com menos A vai cortar. Aqui vai ficar só o 2 dentro do módulo. Já vou colocar o 2 direto. Tá? Já saindo do módulo. Fica 48 menos 2A. E aqui fica 2A mais 2. Então perceba que o que a gente está falando aqui. Que a gente tem que testar as duas condições. Que é aquilo que eu te falei sobre os intervalos da inequação. Ou ele é isso aqui, o A é isso, né? Ou melhor, ele é isso e ele é essa inequação ao mesmo tempo. Então você tem que fazer as duas. A gente já resolveu essa daqui, ó. Se você olhar lá em cima, foi exatamente essa a inequação que a gente resolveu, tá? Só que a gente resolveu ela a partir do que o enunciado disse pra gente, da condição de existência ali direto. Entendeu? Essa é a diferença. Aqui você vai ter que fazer uma manipulação algébrica bonitinha, mas você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, na prática, o que a gente vai resolver aqui, ó, é só essa daqui. Vou apagar, tá? É só essa parte daqui. Na verdade, eu vou deixar e vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, essa daqui é uma, essa aqui é a primeira, e essa daqui, ó, é a segunda que a gente já resolveu, tá bom? Então a gente vem aqui, vou resolver aqui do ladinho, já tá acabando, não desista de mim. Essa primeira vai ser 2,48 menos 2A. Podemos passar para lá, vai sair negativo, vai ficar menos 48 menos 2A. Aqui vai dar menos 46 menos 2A. E aí podemos multiplicar por menos 1. E aí lembrando, quando você multiplica uma inequação por menos 1, você muda o valor, né? A inequação. Se for menor, vira maior. Então aqui vira 46 maior que 2A. E aí você tem que o A ele tem que ser menor. Só estou mudando de lado, tá? Como eu passei o A para cá, pro lado esquerdo, eu mudei também a operação. Então ele fica menor que 46 dividido por 2. E o A, então, ele tem que ser menor do que 23. Tá? Então, assim, parece que tudo que eu fiz foi desnecessário, mas eu tive uma boa intenção, tá? De te explicar essa parte lógica
de que o intervalo do A, apesar que esse valor ele não aparece na questão, todo o sistema de inequação que você vai resolver, você tem dois valores. O que ele está dizendo para a gente? Que o A ele tem que ser ao mesmo tempo maior que 11,5, maior ou igual a 11,5, para o C não ser suficientemente grande, e o A também tem que estar entre 23, ou seja, menor que 23 e maior que 11,5, para que esse triângulo exista e a gente não fira de fato ali a impossibilidade dele, tá? Na prática, como eu te disse, são três condições, então tem uma outra condição para testar. A gente teria que vir aqui, ó, e testar o C em outra, testar o A, substituir aqui para encontrar o A em uma outras dessas. Só que eu fiz o teste aqui e ele vai dar 25. Então, na prática, né, se você fosse escrever o intervalo depois, você ia colocar entre 11 e 23, porque o 25 é maior. Ok? Espero que isso tenha feito sentido e tenha sido uma boa revisão para ti.